neste lugar, onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Na presença do Senhor é muito melhor. Em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus. Precisamos de ti, Senhor. Santo Espírito, ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero estar em tua presença, Glória a Deus. Oremos ao nosso Deus. Pai do céu, maravilhoso, bom demais é estar na tua presença. Melhor ainda é saber que o Senhor se faz presente no nosso meio e se inclina e olha para nós e usa de graça e usa de misericórdia com as nossas vidas. E ela é a causa de não sermos consumidos. Ó Deus, e nos apresentamos a Ti em nome de Cristo Jesus, por esse novo e vivo caminho que nos foi inaugurado e que nos dá essa liberdade de entrarmos nos átrios do Senhor, na presença do Senhor, oferecendo o nosso canto, a nossa gratidão, o nosso louvor, oferecendo a nossa vida diante do Teu altar. Pai, mas também suplicamos a manifestação do Teu poder, suplicamos a manifestação da Tua graça, das Tuas misericórdias e do Teu amor no meio de nós, trazendo alento, ó Deus, trazendo consolo, conforto, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação, trazendo salvação. É a nossa súplica, é o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus. Repreenda também todo principado, toda potestade,
todas as ações do inimigo que porventura queiram nos atrapalhar e nos impedir, ó Deus, de oferecermos ao Senhor o nosso melhor. Tire de nós também toda distração, tudo aquilo, ó Deus, que não convém a esse momento de adoração e de louvor. Ó Deus, que nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito esteja plenamente voltado e consagrado ao Senhor nessa hora. Pedimos assim, papai, em nome de Jesus. Amém, amém, Deus, amém. Os irmãos podem sentar, tomar os seus lugares. É maravilhoso nós termos o povo de Deus celebrando e engrandecendo a Deus de várias formas. Hoje nós temos o sarau do Colégio Paulo de Tarso e boa parte dos nossos pais tem filhos lá. E o sarau também é um louvor ao Senhor, é uma homenagem ali ao Senhor Jesus. Agora a gente pode falar, né? Porque antes a gente não podia falar nada sobre isso, mas a gente sabe que quem está lá estará adorando ao Senhor como a representação dos seus filhos, e oremos por eles. Oremos pelos enfermos da nossa igreja. Nós ainda temos o Paulinho, fez a cirurgia, está internado, está no CTI, sobre cuidados médicos, exige preocupação, atenção, e exige as nossas orações pelo seu restabelecimento, para que ele se recupere e retorne à sua casa, ao seu lar. Oremos por ele, pela sua saúde, pela sua recuperação. Ele tem tido intercorrências após a cirurgia, então oremos pela saúde do nosso irmão Paulinho. Nós temos alguns outros que vão passar pela cirurgia, Esther agora dia 6, e outros que também estão em recuperação. A Sandra também fez uma cirurgia, também está num processo de recuperação. Então oremos por eles para que Deus continue abençoando, amém? Bem, vamos lembrar alguns avisos importantes para nós como igreja. Nós teremos dia 11 a nossa rodízio de pizza para quem já fez o encontro de casais, o Grifamã. Então você que já fez o encontro de casais é convidado a participar de um rodízio de pizza pelo valor apenas de R$90 o casal. E aí você pode trazer a sua bebida, se você bebe água mineral com gás ou sem gás. Se for sem gás, a gente tem água aqui, não precisa trazer nada. Se for com gás, você traz a sua com gás. Se você bebe suco, traga o seu suco. Se bebe refrigerante, o seu refrigerante, e só isso, tá? As outras coisas não precisam trazer, né? Só essas bebidas mesmo, suco, refrigerante, água. Então você traz o seu suco e participa. Pastor Geiso tem ainda alguns convites a serem disponibilizados ao final do culto. Se você ainda não reservou o seu, não comprou o seu, pode comprar, reservar, e pode divulgar, mesmo que você não vai participar, ou não vá participar. Todos os que já fizeram o encontro, membros ou não membros da igreja, são convidados a participarem desse rodízio de pizza. Nele nós vamos ter uma outra atividade, e essa atividade sim, tem como objetivo a gente levantar recursos em prol do encontro. Os R$90 é só para pagarmos o rodízio mesmo, é bem barato. Eu não sei, por exemplo, eu sei que tem gente, o Hermendi disse que ele sozinho come uma pizza, então o rodízio de pizza para ele e a Valquíria, sai barato por R$90, né? Considerando aí todos os sabores. Pastor Paulo, que ama massa, então uma pizza e meia é pouco, né, Pastor Paulo? Então, participe aí do nosso rodízio de pizza, dia 11 de novembro, está próximo, está perto, reserve o seu. Nós também, o irmão Almir já está em casa, já fez a cirurgia, já voltou, já está em casa. Nós não visitamos ainda, esperando que ele fique restabelecendo-se um pouquinho, mas ele já está em casa, e aquela ação entre amigos promovidas para abençoarmos a cirurgia, cobrirmos os custos da cirurgia do irmão Almir. Se você diz assim, pastor, eu não tenho para comprar a ação entre amigos, mas você tem amigos que pode participar, pode colaborar, você pode pegar com o pastor Geis, o pastor Rodrigo, ou na secretaria da igreja, e ajudar a gente vender essa ação entre amigos, e ao final
você que ofertou e convidou pessoas para participar, ainda participa do sorteio de um Santana. Olha só que bênção, né? São 1000 convites que a gente tem para distribuir, para serem vendidos, e ao final vai ser sorteado um Santana. Não é um Santana novo, desses zerado de agora, mas daqueles mais antigos. Mas pensa na conservação, top. Estou orando para eu ganhar. O problema é que deve ter um monte de gente orando para ganhar também. Então, aquele de quem Deus mais usar graça e misericórdia, vai ser o que vai ganhar o brinde, né? Então, participem, nos ajude. Ele precisa realmente dos recursos para que cubra as despesas da sua cirurgia, porque não fora coberta pelo convênio que ele tinha, tá bom? Deixe-me ver. A oferta em prol da construção, vocês também podem participar. Eu sei que tem gente doando aí mão de obra de pedreiro, e se alguém conhecer um pedreiro que esteja disponível, fale conosco. Eu já tenho o nome de um, que a gente vai fazer contato com ele, porque as pessoas doando a mão de obra, a gente contrata a pessoa para nos ajudar a acelerar o processo de deixarmos tudo adequado do que for preciso até o final do ano, tá bom? Daquilo que a gente precisa, das ampliações que todo ano a gente vai trabalhando, melhorando um pouquinho, e aí cada vez até a gente concluir e terminar. Eu não sei quando, mas eu quero acabar até o ano que vem, pastor. Eu não quero mais mexer com obra, né? Até o ano que vem, a não ser que você diga assim, agora tem que aumentar, crescer para algum lugar, mas nunca para, né? Mas vamos pelo menos terminar a parte que é do projeto, que nós temos essa incumbência. Participem, nos ajudem, colaborando, tá bom? Então nós vamos lembrando esses avisos aí, e os irmãos nos ajudem em oração. Quem tiver tempo disponível também para vir ajudar, a gente está precisando de ajudante, né? Os pedreiros que tem aqui, eles são muito rápidos, e os ajudantes dizem que precisam de apoio, precisam de ajuda, né? Para dar conta. O Isaac, pastor Pedro estava de férias, doou parte das férias trabalhando com a gente. O Jonathan, todo dia livre, ele vem e nos ajuda também. O Isaac já veio nos ajudar uma vez, ele agora tirou férias para nos ajudar. É uma bênção, né? O pastor dando descanso aos irmãos, e o descanso é carregar pedra, cimento, fazer massa, né? Mas Isaac disse que a partir do dia 1º, ou seja, terça, quarta-feira, né? Quarta-feira ele já está aí com a gente, né? É um apelo já, né, Isaac? Então, mas se você está lá sem fazer nada, pode vir. Pastor, eu não sei fazer nada. Serve tereré, porque a gente lá em cima do andaime, descer para beber água, subir. Se você levar o cafezinho, alguma coisa, pode trazer o lanche do meio da manhã também, pode trazer o lanche da tarde também, a gente agradece, né? Porque olha que aquele telhado ali faz suar bastante. Então, podem nos abençoar de todas as formas, tá ok? Então, dados os avisos, nós queremos convidar a irmã Esté. Pastor Jacob está presente, nosso presidente da associação, da Cibames, vai estar conosco também, por uma palavra especial. A hora que ele chegar, a gente o convida. Mas, no momento missionário, nós queremos homenagear em memória, relembrarmos alguém que foi membro dessa igreja, participou ativamente dos trabalhos da igreja, inclusive da missão do Lajeado. A Esté vai fazer um pouco do seu histórico, da sua memória, a irmã Odete, que nos deixou e já descansa no Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Antes de termos o nosso momento de gratidão pela vida da irmã Odete, quero passar algumas coisas. O secretário-geral, o diretor-geral da Junta de Missões Mundiais, ele nos mandou uma mensagem dizendo que os nossos missionários que estão no Líbano, na Jordânia, Israel, eles estão todos bem, estão sendo monitorados 24 horas por dia, com assistência psicológica e espiritual, tá? Eles fizeram a opção de continuar lá, cuidando dos seus rebanhos. Inclusive, o missionário que está em Israel, ele está com a casa dele cheia, porque irmãos que estavam na área de conflito, com suas casas, né,
bem na área de conflitos, foram para a casa dele e ele está com a casa cheia, né? Se transformou num abrigo. Nós temos um missionário em Gaza, mas que desenvolve um projeto ali em Gaza. Mas aconteceu que exatamente quando iniciou tudo, ele já feito uma viagem com a família. Eles não estavam no Oriente Médio. Aí não puderam voltar também, né? Mas infelizmente, né, os irmãos do projeto estão ali, né, na linha de fogo, né, naquele momento. E hoje o pastor João Marcos mandou a seguinte mensagem: 3 semanas após os ataques terroristas, não há qualquer sinalização de que haverá paz rapidamente. Mas nós conhecemos o nosso Deus, o seu poder e o seu amor, e por isso clamamos insistentemente por paz. Aí ele fala que os missionários estão bem, e o pedido de oração é: ore por paz, peça pela segurança das pessoas, tanto em Gaza quanto em Israel, clame pelo fim da guerra. Nós vemos que não está fácil, né? Não está tendo um acordo, só mesmo uma intervenção divina. E nós sabemos que o nosso Deus, quando quem lê a palavra de Deus e conhece a história de Israel, quantas vezes Deus cegou o exército inimigo, quantas vezes Deus fez com que eles vissem coisas que não existiam, quantas vezes eles entre si, né, se mataram. Deus pode todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Mas orem, irmãos, por esses missionários que estão ali, pela segurança do povo em geral, né? E esse missionário que está em Israel, ele tem dupla cidadania, e os seus filhos são reservistas, vão ser chamados a qualquer momento para ir para o exército também. Eu imagino o coração desses pais, né? Seus jovens vão sem saber se vão voltar se vão voltar com vida, né? Então, vamos estar orando, irmãos, constantemente, diariamente, colocando por isso, insistindo por paz, que haja paz, que haja paz, que haja paz na terra. Não é só lá não, né? Em tantos lugares, que haja paz, a começar em mim. Nós temos visto guerras entre as famílias, maridos contra mulheres, irmãos contra irmãos, filhos contra pais. Todo mundo agora resolveu entender tudo de guerra, entender tudo de Israel, entender tudo de tudo. Então, que Deus tenha misericórdia e derrame da sua paz nos nossos corações. Que nós tenhamos cuidado, até ao responder alguma mensagem do WhatsApp, alguma coisa, para não estarmos propagando raiva, propagando muitas vezes o ódio. Nós temos que propagar o amor. Em Nazaré tem um seminário batista, um seminário evangélico, e eles pedem oração também. Eles continuam normal, todas as atividades, e ele faz um pedido de oração: que Deus nos ajude a amar, mesmo que doa. Mesmo que doa. Então, vamos estar orando pelos nossos irmãos todos que estão ali, pelo povo em geral, que haja paz. Então, é um momento de agradecer. Foram quase 90 dias. No dia 31 de julho, a Odete foi internada para fazer uma cirurgia cardíaca no Hospital das Clínicas, em São José do Rio Preto. Foi tudo bem com a cirurgia, mas aí ela contraiu uma infecção pulmonar, e depois também na tráqueo, e desses 90 dias, ela esteve consciente durante quase todo o tempo. Diz que mesmo com o ventilador, e ela queria falar e falava, mas não dava para entender, e ela querendo falar quando chegavam os parentes, né? E durante todo esse, sabe que os parentes, um pouco está aqui, outro pouco em São Paulo, né? Em São José do Rio Preto está bem no meio do caminho. Imagina o vai e vem dessas pessoas. Mas aí tem uma irmã Dita. A irmã Dita é a filha na fé dela. E a irmã Dita cuidou, ficou todo esse tempo ali
com ela, acompanhando. Então, agradecemos a Deus pela vida da irmã Dita, que foi uma bênção, nesse momento abençoando a vida da irmã Odete. Consegui algumas fotos com o irmão dela, o Ovídio, foi membro daqui, Ovídio, Valquíria, né? Acho que os irmãos os que estão mais tempo aqui, né? Não fala mais velho não, né? Os que estão aqui há mais tempo lembram bem deles, né? Então aí está ela pregando. 70 anos, irmãos. 70 anos. Ela pode passar. Ela foi nomeada logo que ela terminou, ela fez seminário Betel, no Rio de Janeiro. E logo que ela se formou, em 85, ela já se apresentou à Junta de Missões. E ela, quando ela vinha, ela ficou um tempo aqui, nos ajudando em tudo que precisava, né? Ia para o lajeado, ficava, pregava quando solicitado. Mas ela ficou bem pouco tempo aqui, porque logo a Junta já a chamou e ela foi nomeada em 86. E ela ficou na Junta de Missões Nacionais até 2013. Ela serviu no Rio Grande do Sul, sempre com plantação de igrejas, começando o trabalho do zero, né? E quando esse trabalho crescia, aí chegava um pastor e ela ia para outro local. Aí, em 1992, em convênio com o Estado de São Paulo, ela foi para o Estado de São Paulo e ficou lá até o final do seu ministério. Aí ela plantou igrejas em Santa Rita do Passa Quatro, em Santa Cruz do Rio Pardo e em Tambaú, que foi o seu último ministério. Pode postar algumas fotos. Começava o trabalho com um grupo de crianças, né? Pode passar. Com um grupo de senhoras, de jovens, e o trabalho ia crescendo. Pode passar. Isso. Acho que acabou, né? Então, é agradecer a Deus por essa vida. Ela foi nomeada, ela tinha 33 anos, e ficou, não faz muito tempo que ela aposentou. E mesmo aposentada, ela nunca parou, né? Ela sempre estava trabalhando. Então, é um momento de nós darmos graças a Deus por essa vida preciosa. Ela nunca se casou, se manteve solteira para não atrapalhar, né? E se dedicou completamente à obra de missões. Quando nós chegamos aqui, os seus pais, o irmão Ovídio e a irmã Durvalina, eles tinham tanta alegria, tanto orgulho de nos contar, né? Que ela estava terminando o seminário, que ela ia ser missionária. Ela tinha muita. Depois a outra filha mais nova também foi para o Iber, fez também o seminário, que também já está na glória. Ela tinha um problema sério do coração, a Raquel, também já está com Deus. Então, agradecer, né? Agradecer por tudo que Deus fez através dessa vida, por tantas vidas que ela ganhou para Jesus, e que Deus derrame do seu conforto, do seu consolo, a todos, né? Os amigos, as ovelhas, os parentes, todos, que Deus derrame do seu conforto, do seu consolo. Então vamos orar, igreja? Senhor nosso Deus, nosso Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Só tu, Senhor, és digno de todo louvor, de toda adoração. E nesse momento, Pai, em especial, nós queremos te agradecer pela vida da Odete. Porque um dia o Senhor a chamou, e ela, obediente, foi, se preparou e dedicou a sua vida à obra de missões. Ó Deus, muito obrigada por essa vida, Senhor. E obrigada, Senhor, porque na hora que o Senhor quis, que aprove ao Senhor, o Senhor a livrou de todo sofrimento, de toda luta, e agora ela está contigo. Ó Deus, e nós queremos agora também te pedir,
Que o Senhor derrame do seu conforto, do seu consolo em cada coração. Seus sobrinhos, seus irmãos, suas ovelhas, seus amigos, que todos possam ser abençoados pela graça, pelo conforto que só o Senhor pode dar. E ó Deus, mais uma vez nós te pedimos que haja paz, meu Pai, que haja paz na terra, que cesse a guerra. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, porque nós te conhecemos, Senhor. Através da tua palavra nós te conhecemos e sabemos o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor pode, ó Pai, agir, no pior que seja o coração, o Senhor pode amolecer, o Senhor pode quebrar. E por isso, Pai, nós te suplicamos, Pai, tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas que estão nessa área, com tanta tristeza, com tanta dor, com tanto medo, com tanto pânico. Tenha misericórdia, Senhor. Somente o Senhor pode mudar a história, Pai, desses países. Somente o Senhor pode mudar a história de tantas pessoas que estão vivendo momentos de tanta dor, de tanto luto, de tanta tristeza. Ó Deus, nós agradecemos, porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, tem cuidado de nós. Ó Deus, toca os nossos corações, para ofertarmos, para orarmos, Senhor, incessantemente, pela obra missionária no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Obrigado, Esther. Bom lembrar, eu estava vendo na televisão hoje mesmo, então a notícia de que um ator rodioliano faleceu, e a comoção das emissoras, a comoção das pessoas, porque perderam alguém do entretenimento que foi tão precioso, tão importante. E às vezes a gente não se comove com a partida de alguém que, como a Bíblia diz, feliz os pés dos que anunciam coisas boas, bem-aventurado aquele que sai para semear chorando e pranteando, mas volta trazendo consigo os seus molhos. Essa foi nossa missionária que saiu daqui, saiu para anunciar o Evangelho ao Brasil e partiu para a glória do Senhor. Deve ter todo o nosso reconhecimento, toda a nossa gratidão e toda a nossa honra. Amém? Vamos nos colocar em pé, e enquanto cantamos, louvando e exaltando ao nosso Deus, nós traremos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas no altar do Senhor. Eu tinha falado que eu digo assim, conforme domingo a igreja estava bem cheia, eu digo, já dá para ir tirando os bancos lá de trás. Aí hoje eu sinto a falta de muitos, mas é por causa do evento do Sarau, eu entendo isso, né? Eu não vejo a hora de tirar aqueles bancos de lá. Me ajudem, né, a retirar aqueles bancos de lá. Vamos trazer as pessoas de volta para a casa do Senhor. Cantemos alegremente ao nosso Deus e vamos trazer também com toda a nossa alegria as nossas contribuições no altar de Deus. O som do meu amado a cavalgar em majestade, sobre as nuvens ele vem. Faz tremer o céu, derrete a terra, abre o mar, a ele a honra, a glória, para sempre, amém. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu ouço o som do meu amado a
cavalgar em majestade, sobre as nuvens ele vem. Faz tremer o céu, derrete a terra, abre o mar, a ele a honra, a glória, para sempre, amém. Ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Os reis da terra verão a sua glória, sua justiça sobre nós como o sol brilhará. Reis e poderes diante dele prostrados adoram. É Jesus Cristo, o Messias que vem pra reinar. Todos em uma só voz, nós vamos dizer que ele é santo, tá? Ele é santo, 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 ele é toda glória, toda honra e todo louvor ao nosso Deus, amado de nossas almas. Quando você vai, sabe que alguém vai na sua casa, alguém falou assim, ó, algum dia eu vou na sua casa, no mês de novembro eu vou na sua casa, vou te visitar. O que é mais fácil? Você viver sua vida lá, não arrumar nada e tal, ou você, aos poucos, todos os dias, você vai lá, eu vou pintar minha casa, eu quero arrumar, eu quero deixar confortável, eu quero... É mais fácil nós estarmos nos preparando, porque a gente não sabe exatamente o dia que essa pessoa vai chegar. Ou a gente deixa tudo bagunçado e esperar quando ela chegar. Amados, é assim. Em nossas vidas nós vivemos, porque nós não sabemos a hora que Cristo vai voltar. Nem você, nem eu. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Mas queremos estar na presença dEle. Queremos morar com Ele eternamente. Amém? E para isso, cada dia precisamos ir arrumando a nossa casa, melhorando de glória em glória, vivendo uma vida na presença dEle. E você leve isso para a sua semana, para a sua vida. Viva uma vida na presença do Senhor todos os dias. Todos os dias. Na alegria, na tristeza, nos problemas, aonde está tudo bem, aonde está tudo mal. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Jesus precisa ocupar o melhor lugar da nossa vida. Que as outras coisas vêm dEle. Amém? E um dia Ele vem nos buscar e nos levar para viver eternamente com Ele. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de
és adorado entre nós. Te desejamos, Pai, aqui nada se compara, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá, eu creio. Será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Creia, meu irmão, ele vai voltar, ele vem nos levar, nós iremos pra eternidade. Aleluia. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia, aleluia. Aleluias. Mas antes que ele venha nos buscar, existem muitas promessas que ainda hão de se cumprir. Então creia nisso. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, tudo pode. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Eu não sei quais são as promessas de Deus para a sua vida. Eu sei que tem muitas que Deus nos traz na sua palavra, mas às vezes Deus tem algo muito específico
que tenha falado e prometido e que é a sua fala com Deus. Então apresente-se diante do Senhor, relembrando todas as promessas de Deus para a sua vida, e vamos orar, vamos nos apresentar diante dEle, como igreja, intercedendo uns pelos outros. Oremos. Pai do céu, o Senhor é esse que fala no coletivo, mas também fala individualmente com cada um de nós. No particular, ó Deus, no nosso quarto de escuta, no nosso momento devocional, na nossa intimidade de conversa com o Senhor. É possível que o Senhor tenha feito promessas, como fez a mim, deva ter feito. Ó Deus, promessas bem especiais, bem peculiares, particulares, a vida de cada um dos teus filhos. E essas, talvez até esquecidas por alguns deles, mas agora sejam reacendidas, ó Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, e que essas promessas se cumpram na vida dos teus filhos, nas suas gerações, ó Deus, nos seus descendentes. Promessas de salvação, promessas de restauração, promessas de cura, ó Deus, promessas de libertação, promessas, ó Deus, de prosperidade, promessas de alegria, de contentamento. Ó Deus, o Senhor sabe o que o Senhor tem prometido aos teus filhos, aos teus servos, e eles sabem quais as promessas do Senhor a eles, mas que se cumpram, ó Deus, é a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Talvez haja incredulidade, talvez haja dúvidas, inseguranças, mas, ó Deus, a tua palavra nos diz que quem tem falta de fé, peça, que o Senhor nos dá, ó Deus, e nos dá liberalmente. Também o Senhor, ó Deus, talvez para alguns esteja faltando entendimento, compreensão, sabedoria. O Senhor também nos disse que deveríamos pedir, que o Senhor também não nos daria e nem lançaria sobre nós, ó Deus, em nosso rosto, cobrando isso de nós. Então, ó Deus, que as promessas sejam cumpridas na vida da tua igreja, na vida do teu povo, na vida dos teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Amém, 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 Deus. Podem sentar, amados. Me lembrem, no final eu tenho 2 comunicados, avisos. Eu de propósito deixei para o fim, porque assim os irmãos não esquecem, e eu dou um pouco mais de ênfase nesses avisos, que é sobre o nosso encontro de casais, e também sobre o abraço e o batismo, que acontece dia 19, a gente dar esses detalhes no final. Só não deixe o pastor Adonias esquecer, porque eu me empolgo com a mensagem, e aí depois eu esqueço. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 7, e nós vamos ler o verso de número 10. Depois peço que os irmãos não fechem a Bíblia, deixem aberta, porque a gente segue depois o verso 10, verso 11, e daí por diante fazendo o comentário dos versos seguintes. 2 Coríntios, capítulo 7, verso de número 10. Todos acharam? Amém. Anote na sua Bíblia, no seu papel, no seu caderno. Você pode associar essa mensagem, essa referência, ao capítulo 29 de Provérbios. Provérbios capítulo 29 tem vários conselhos, e desses conselhos, é claro que tem vários outros capítulos, conselhos semelhantes ao que a gente vai encontrar aqui, mas capítulo 29 em particular, eu havia reservado até para a gente fazer a leitura, e não fizemos, mas use ele como recurso para ajudar na sua compreensão dessa mensagem. Então leiamos o verso 10, diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Repito, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar,
mas a tristeza do mundo produz morte. Oremos. Deus, fale conosco através da tua palavra, que teu Espírito nos ilumine a proclamarmos esta verdade do Senhor e nos ilumine como igreja a entendermos e a aplicarmos isso, ó Deus, à nossa vida. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero pensar com os irmãos sobre o tema 2 tipos de tristezas. Vocês vão encontrar provavelmente várias mensagens relacionadas a esse texto, mas eu quero pensar com os irmãos, isso já me vinha ao coração há alguns dias, e pregando aquela sequência, que a ideia não era sequência, era numa mensagem só, mas acabou virando 2 mensagens, e depois perguntando para Deus, e agora, o que devo compartilhar com a igreja? E aí me veio ao coração esse texto, me veio ao coração esse tema, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Confesso que para mim é sempre um dilema. Eu gosto de escolher um livro da Bíblia e segui-lo, tirando dele uma sequência de mensagem. Quando a cada semana ou a cada 15 dias, eu tenho que ficar numa sintonia, perguntando, Deus, e agora? Qual vai ser a mensagem bem específica que o Senhor quer falar conosco? E aí fica uma insegurança e muitas dúvidas, e a minha pergunta com Deus, e é essa mesmo, Senhor? É essa mesmo? Então por isso que eu gosto de escolher um livro, e eu sei que é bem seguro o comentário daquilo que Deus vai falar conosco nesse livro. Eu não sei quem é mais pregador aqui e sente esse dilema, essa aflição, mas é assim mesmo, pastor Paulo? Irmãos, isso para qualquer pregador sério, que se compromete com Deus, é um dilema, saber o que Deus tem para nós, a mensagem que Deus vai falar para a igreja. Isso era tão atormentador para mim no início da minha vida ministerial, que eu sonhava indo pregar e chegava lá, cadê a mensagem? Dava um desespero. Aí os mecanismos dos sonhos de fuga, aparecia o teto caindo, chuva caindo, e a igreja ia embora, e diga assim, graças a Deus, eu não tinha nenhuma mensagem para eles, todo mundo foi embora. Olha só que dilema. Mas há uma coisa, que a palavra de Deus é verdadeira e nunca deixa de fazer o seu efeito. A palavra de Deus nunca volta vazia. Quando ela é palavra de Deus, extraída dos recursos das Escrituras, e verdade de Deus aplicada ao nosso coração, ela nunca volta vazia. E que seja assim ao nosso coração de hoje. 2 tipos de tristezas. Antes de pensar nos 2 tipos de tristezas, eu fiquei pensando que tem vários tipos de pessoas que reagem tristezas de maneiras diferentes. Tem pessoas que quando passam por uma situação ou momento, especialmente quando ele é confrontado, quando ele é advertido, quando ele é corrigido, tem uns que ficam bicudos, não tem? Fica bicudo, fica sério. Tem outros que fazem de conta que não é com eles, eles ficam tristes, disfarçam a tristeza, disfarçam a palavra, e faz de conta assim que não está acontecendo nada, que ninguém está falando nada, para ele, não é comigo, né? Essa palavra não é para mim. Tem uns que ficam quietos, eu sou desses, né? Que ficam quietos. Quando eu estou triste, a Vívia, quando eu chego em casa, ela diz assim, tudo bem? Eu digo assim, deixa quieto, eu vou ficar quieto. Eu quietinho fico lá mergulhado nos meus pensamentos, né? E aí depois sai a tristeza. Então quando vocês me verem muito quieto por aí, é porque eu devo estar triste, né? Quando eu não estiver sorrindo muito quieto, o pastor Doninha deve estar triste. Mas pode me perguntar de vez em quando, algumas vezes eu vou dizer, outras eu não vou dizer qual que é o motivo da tristeza. Mas aqui a Bíblia nos diz, e Paulo falando sobre 2 tipos de tristezas, e é importante a gente entender o contexto quando Paulo escreve isso, né? Porque a gente aplicando diretamente não entende o contexto. A igreja de Corinto, nós pregamos há pouco tempo sobre essa realidade, quais as características desta igreja,
como eles eram, o orgulho, a vaidade, a soberba, a arrogância espiritual, pecados e um monte de coisa que existiam no meio da igreja. E Paulo escreve aqui, registrando duas cartas, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Alguns comentaristas dizem que houve uma terceira carta. Essa terceira carta está no meio entre a primeira e a segunda. E outros acham que essa carta se perdeu e nunca foi achada. E quando Paulo escreve o capítulo 6 e o capítulo 7, ele está se referindo a uma resposta dessa carta que ele escreveu à igreja e depois ficou preocupado com a carta. Eu prefiro pensar que o contexto está dentro dessa própria carta de 2 Coríntios. Se você abre o capítulo 5 e se você abre o capítulo 6 de 2 Coríntios, Paulo está com um dilema com a igreja. Ele tem um problema com essa igreja, e a igreja tem um problema com ele, embora ele diga que há uma alegria muito grande no seu coração, com relação àqueles irmãos, em relação àquela igreja. A igreja tinha problemas com ele, porque não reconhecia o seu apostolado, e faziam críticas severas contra o apóstolo Paulo, e eles estavam até divididos entre Paulo, Pedro e Apolo e outros pregadores, mas era um problema. E Paulo escreve uma carta dura. Se vocês olharem o contexto das cartas, Paulo escreve uma carta dura para aquela igreja, corrigindo, repreendendo. Dentre estes problemas, vocês devem se lembrar, havia um problema de relações de um homem com a sua madrasta. E aí ele diz: como que vocês aceitam um contexto desse, do pecado, no meio de vocês? E é por isso que no capítulo 7, Paulo inicia, terminando o capítulo 6, convocando o povo a viver uma vida santa, convocando o povo à santidade. Mas Paulo foi tão duro naquela carta escrita à igreja de Corinto, que nesse capítulo 7 ele disse que ele até tinha se arrependido de ter falado algumas coisas. Já aconteceu isso com vocês? Vocês precisam falar algumas coisas para algumas pessoas e depois assim, eu deveria ter falado mesmo? Meu coração ficou apertado, porque eu disse, não deveria ter dito, eu não deveria ter falado desse jeito. E aí eu estou falando do pecado, eu não estou falando de uma questão do que eu acho, do que eu penso, né, de uma coisa simples, ou porque eu discorde de um pensamento qualquer. Paulo está falando aqui da vida santa com Deus, da relação com Deus, do nosso relacionamento com Deus, da prática de pecado da pessoa ou das pessoas, da igreja de Corinto em especial. E aí, nessa repreensão que Paulo havia escrito à igreja, o seu coração pesado, entristecido, apreensivo, ele se sente confortado quando vem para ele a presença de Tito, seu parceiro, seu companheiro de ministério. E Tito vem da igreja de Corinto e traz um relatório que alegra o coração de Paulo. Diz assim: ufa, graças a Deus, a tristeza segundo Deus que produz arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo que produz morte. O que Paulo está dizendo? Que apesar da dureza, da forma como ele expressou todo o seu pensamento sobre a vida e a prática pecaminosa da igreja de Corinto, ele se sentia aliviado, porque aquela igreja se arrependeu, mudou o seu comportamento, mudou as suas atitudes, mudou o seu jeito de pensar e de ver as coisas, inclusive em relação a ele. E por isso o capítulo 7 vai discorrer, até algumas versões vão colocar como subtítulo, a partir do verso 2, a alegria de Paulo pelos coríntios, né? Pelos coríntios. Então, essa alegria de Paulo se manifesta pelo relatório recebido. Aí ele resume dizendo:
a tristeza segundo Deus. E a tristeza segundo Deus, ela é boa, ela promove arrependimento. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Como é que nós vamos entender isso? E depois a gente volta para o texto. Quando somos advertidos, como igreja, como pessoas, confrontados pela palavra de Deus, confrontados nos nossos erros, nas nossas faltas, nas nossas negligências, e quando somos confrontados, isso nos incomoda, nos traz, é claro, um sentimento de culpa verdadeiro, e esse sentimento de culpa verdadeiro nos leva ao arrependimento. Diz assim: ainda bem que eu fui corrigido, ainda bem que eu fui confrontado, ainda bem que eu fui advertido para mudar o meu padrão, para mudar o meu comportamento, para mudar a minha vida, para mudar o meu jeito de ver, de fazer, de resolver as coisas. Quando eu sou confrontado e me arrependo, isso produz salvação. Mas a tristeza segundo o mundo produz birra, produz mágoa, produz rancor, produz arrogância, vaidade, ignorância, desprezo, chateação. A pessoa só fica chateada. Eu não merecia isso, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo outro. E ela, em vez de aceitar qualquer palavra de repreensão, de correção ou de ensino, ela fica indiferente a tudo que ela está recebendo, não muda a sua atitude, não muda o seu comportamento, não muda o seu pensamento, não muda o seu padrão de vida, e isso vai resultar em morte, tanto emocionalmente, quanto caracterizando que essa pessoa não está disposta, não é sábia o suficiente para aceitar toda e qualquer repreensão ou correção, e isso, em vez de trazer vida, traz morte. Paulo segue, e aí eu vou pedir que vocês me acompanhem, entendendo como mudou o pensamento da igreja, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, não traz tristeza, não traz incômodo. Que bom, obrigado, porque você está me ajudando, está me ensinando, está me corrigindo, está me instruindo. Mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que aquilo que a igreja sentiu foi uma tristeza segundo Deus, e vamos ver o que produziu na vida da igreja. Segue o texto: que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes neste assunto. Olha só, pode até ser aqui uma forma de Paulo dar uma advertência, mas conforme o relatório de Tito, é o sentimento verdadeiro de Paulo. E aí vamos nos prender a essas palavras: que defesa. Agora eles passaram a não mais desprezar Paulo, mas defender Paulo, mas não mais rejeitar Paulo, mas aceitar Paulo, não desprezá-lo, mas apreciá-lo, valorizá-lo, reconhecê-lo. O que antes ele estava solicitando que reconhecessem o seu apostolado, o seu ministério, a sua árdua tarefa em defesa do evangelho e em defesa da própria igreja, inclusive da própria igreja de Corinto, quando ele vai dizer: olha, na Macedônia, e aí isso está a partir do verso 5, porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, ou seja, problemas externos, dificuldades, falta de recursos, perseguição, açoite, todo tipo,
E os medos internos de Paulo, os temores, o pavor, podia ser acometido de um mal, de um ataque, os receios, todas essas situações faziam parte da vida daquele homem. Ele só vai se sentir mais tranquilo com a chegada de Tito. Mas ele está dizendo agora, que defesa, mas também que defesa do Evangelho, porque vocês corrigiram aquele homem que estava em pecado, vocês corrigiram os erros que existiam no meio de vocês, vocês renunciaram às falhas que existiam na igreja. E aí a gente traz isso para a nossa vida, quando somos afrontados pela palavra de Deus, confrontados pela palavra de Deus, corrigidos pela palavra de Deus, seja ela de púlpito, seja ela individualmente no ensino, seja ela no grupo, no PGM, ou seja ela no particular, no acompanhamento, do aconselhamento, quando somos confrontados e nos corrigimos, que defesa, agora em defesa do Evangelho, em defesa do que é certo, do que é correto, porque as pessoas estavam defendendo as pessoas erradas, desprezando o pregador do Evangelho e abraçando, e elogiando, e aceitando as pessoas que estavam vivendo erradamente. E aí Paulo passa a dizer, que defesa, que ótimo, que maravilha, mudaram a forma de defender e a quem defender. Depois ele disse, que indignação do quê? Indignação pelo pecado, indignação pelo erro. Há pouco tempo eu ouvia um pregador, eu fiz isso, acho que numa viagem, quando fui pregar em Amambai, vindo de Amambai, coloco sempre quando viajo música, ou no YouTube, algum canal, e eu via um pregador, e ele falando sobre a indignação que nós devemos sentir pelo pecado, e dizia ele, vivemos uma fase, um tempo do Evangelho, da prosperidade, da bênção, e disso, daquilo, e que a gente acabou de perder essa indignação pelo pecado, indignação pelo erro, né? O descontentamento mesmo, no sentido de nos injuriarmos com as injustiças, com as práticas erradas, ao ponto de querer viver a vida santa e querer que outros vivam também uma vida santa, não no sentido do puritanismo ou do juízo, do julgamento de alguém, mas dizer assim, o que é certo e devemos fazer e viver o que é certo, já não nos indignamos mais pelas coisas erradas e pelo pecado, e vamos vivendo, nos acomodando, aceitando, e aí, quando a gente pensa que não, estamos nos secularizando e aceitando tudo e qualquer coisa no meio de nós. Então, a indignação era pelo pecado, pelas coisas erradas que existiam no meio da igreja. Essa indignação tem que começar, como Paulo mesmo escreve em Corinto, no autoexame. Examine-se o homem a si mesmo, e por ninguém será julgado, e se não examinar a si mesmo, poderá sofrer o juízo de Deus. Então, examinar a si mesmo passa por esse processo de indignar-se com as nossas faltas, com os nossos erros, quando erramos, quando falhamos, quando pecamos, meu Deus, será que não mudo? Cometendo as mesmas falhas, os mesmos erros, que temor. Agora a igreja que parecia viver uma espiritualidade mais falsificada, agora havia temor no coração, havia uma arrogância, uma vaidade espiritual, agora havia temor no seu coração. Que temor, que devoção, que prestação. Então esse temor, algumas versões mais na frente vão dizer, que zelo, que saudade. Agora Paulo, que já sentia saudade pela igreja de Corinto, passou a sentir mais e desejoso de voltar à igreja para visitar e estar com os irmãos, ao ouvir também de Tito dizendo, nós estamos com saudade do apóstolo Paulo. Que saudade a gente sente um do outro, não sente?
Quando vocês não vêm domingo, eu sinto saudade de vocês. Eu espero que quando eu também falte no domingo, vocês sintam saudade de mim. Senão, ainda bem que o pastor Adonias não está aí, né? Que eu não saiba disso, senão eu vou ficar em silêncio, né? Mas sentir saudade uns dos outros, sentirmos saudades da comunhão, sentirmos saudade de estarmos na presença de Deus, buscando a Deus juntos, em conjunto. Eles agora que não queriam Paulo, preferiam Pedro, preferiam Apolo, estava saudade de Paulo. Reconhecer isso nos traz exatamente essa necessidade de estarmos juntos, querermos estar juntos e sentirmos saudades. Deixe-me dizer, e sempre falo isso, domingo é insuficiente para matar saudade de todo mundo, não é? E a gente tem tanta coisa acontecendo, programações acontecendo, mas às vezes a gente não participa, e a gente não se envolve, não interage, não convive, e por não participarmos, não interagirmos, não convivermos, a gente chega no domingo, 200 pessoas, 300 pessoas para ter comunhão, é impossível. Algumas nem vai conhecer, vocês vão ficar cumprimentando eles o ano inteiro como visitante, até eu, porque a gente não vai se conhecer e ter laços de comunhão. Então o que eu convido vocês? Vão para o PGM, mantenham laços em grupos menores, onde vocês realmente possam ter comunhão e sentir saudade uns dos outros. Participe dos grupos menores, tragam as crianças, os filhos. Todo sábado às 15 horas tem lá os campeões, todo sábado às 16 horas tem lá o Rota 365 para adolescentes, todo sábado tem pica-papel para quem trabalha no encontro de casais, a partir de agora até novembro, até o encontro de casais, tem pica-papel, tem reuniões de trabalho para a gente fazer, tem várias outras atividades acontecendo no meio da igreja. Toda sexta-feira tem futebol abençoado aqui, Canelado, em que a gente faz uma resenha maravilhosa. Toda segunda-feira tem vôlei das mulheres, não é? Olha quanta coisa para a gente se envolver, e tem comunhão. Aí não vem nada, diz assim, não tem comunhão nessa igreja, mas não dá domingo, é insuficiente. A gente precisa querer estar juntos, porque tem saudade também uns dos outros, porque a gente tem saudade de ouvir o pregador, ouvir a mensagem, ouvir a palavra do Senhor. Tem dia que domingo eu quero ficar em casa, mas eu não consigo. Se eu fico uma semana em casa sem vir na igreja, parece que eu fiquei 1 ano sem vir na igreja. É verdade, eu sou tão viciado em igreja que eu durmo aqui, né, Vivian? Eu reproduzo a minha adolescência, a minha juventude. Eu gosto de igreja, eu gosto de estar junto. Se deixar, eu jogo bola na segunda-feira, jogo bola na sexta-feira, fico em tudo mesmo. Eu gosto de estar no meio de vocês. Eu espero que vocês gostem de estar juntos. Paulo está dizendo, olha, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, produz zelo, zelo pela casa de Deus, zelo pela obra de Deus, zelo produz temor a Deus, produz saudade, o desejo de estar junto, produz defesa em favor do Evangelho e dos pregadores legítimos do Evangelho, e honrá-los por isso. Não estou dizendo que vocês devem me honrar não, mas reconhecer os que trabalham entre vós, faz parte do corpo e da comunidade da vida cristã. Que zelo, que desejo de punir o culpado, não era de estraçalhar, de julgar, não, mas de reconhecer o erro e levar o errado ao arrependimento. Se nós vemos um irmão no nosso erro, o que a Bíblia nos diz? Vistes o teu irmão no erro, vá lá e converse com ele. Se ele se arrependeu, ganhastes o teu irmão. Não vem para mim não, pastor, eu vi o fulano fazendo uma coisa errada, e eu vim dizer para o senhor, e eu vou perguntar, eu posso dizer que foi você que me falou?
que você viu ele fazendo. Não, pastor, nem pensar. Então você quer dizer que eu vou lá falar para a pessoa que ele está fazendo uma coisa errada que eu não vi, eu não presenciei, eu não sei, e ainda não posso dizer quem viu, se ele me processar depois? Você vai ser minha testemunha no fórum? Não vai. Então todo mundo vê o irmão no erro e quer contar para mim. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz: vistes o teu irmão no erro, vá lá e converse com. Se ele se arrependeu, ganhastes o teu irmão. Se ele não se arrependeu, convide mais 2 pessoas. E aí vai lá e converse com ele. Se ele se arrependeu, ganhastes o teu irmão. Se não se arrepender, aí agora já tem 2 e 3 testemunhas, pode vir comigo. Que aí já tem 3 testemunhas, 4, aí a gente vai e conversa com ele. Se não, às vezes uma correção, uma disciplina, uma ação mais intensiva por parte da igreja, no sentido de que isso está errado, não deve continuar sendo assim, e aí, para que aquela pessoa mude a sua atitude, mude a sua vida. Então, isso diz respeito a punir, não é o sentido de massacrar, de execrar a pessoa, não é isso, mas é de corrigir, de advertir, de repreender, para que haja mudança e haja essa convocação de Paulo no verso 1 do capítulo 7. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Esse é o desejo. Então, tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, e produzindo arrependimento, vai gerar saúde, vai gerar bem-estar no meio de nós. Mas tristeza, segundo o mundo, produz o desviar-se, produz o afastamento, produz o distanciamento da comunidade cristã. Quantas pessoas que se distanciam, se afastam, para não serem corrigidas, para não serem repreendidas, para não serem advertidas, para não serem chamadas a atenção, ou porque foram chamadas a atenção. Toda a repreensão é para o nosso crescimento, é para o nosso bem. Então, como igreja do Senhor, nós exercitamos isso no meio de nós. Deve ser uma prática comum no meio de nós. O que não deve acontecer é o que estava acontecendo à igreja de Corinto. As pessoas vivendo à mercê por si, cada um achando que era ou não era espiritual, cada um vivendo uma vida dissoluta e achando que só fazer parte da comunidade era uma bênção. Não, a Bíblia diz: venham como está, mas não permaneçam, né? O arrependimento faz parte da nossa vida, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, do nosso amadurecimento. Amém? Aceitamos isso? Tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Se de vez em quando você sair da igreja e diz: nossa, hoje foi pesado para mim, hein? Essa pancada foi para mim, então devo me arrepender, devo buscar. Se alguém lhe chamar a atenção porque você está fazendo uma coisa errada, acolha, aceita, faça o comparativo com a palavra de Deus, para não ser uma coisa só da cabeça de alguém, mas se é princípio bíblico, se é mandamento bíblico, se é orientação bíblica, nós vamos nos submeter e acatar a palavra de Deus. Toda palavra de correção, de repreensão deve ser dita em amor, né, com o objetivo de promover exatamente o arrependimento, e não vai trazer pesar ao nosso coração. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, pedir que Deus traga sempre ao nosso coração a tristeza segundo Deus, ou seja, o incômodo pelas nossas faltas, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, para nos arrependermos e nos voltarmos para Deus, mas que Deus não permita e nos ajude a não vivermos a tristeza segundo o mundo, que não gosta de ser corrigido, que não gosta de ser repreendido, que não gosta de ser ensinado segundo os padrões, os valores e os mandamentos que são
nos dados pela palavra do Senhor. Oremos. Pai do céu, estamos diante do Senhor, e como igreja nós queremos sempre ser iluminados, ó Deus, corrigidos pela Tua palavra, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, e por aqueles a quem o Senhor usar para nos corrigir, nos advertir e nos instruir. Ó Deus, e que a tristeza que vem ao nosso coração por estarmos fazendo algo errado, não traga um pesar, ó Deus, mas traga arrependimento, para depois haver o zelo, haver a saudade, haver o amor, haver o temor, ó Deus, haver a prudência, haver a correção, e haver a alegria no meio de nós. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor afaste do nosso coração a tristeza que é segundo o mundo, que nos deixa berrento, que nos deixa zangados, que nos deixa rancorosos, magoados, ó Deus, aflitos, rebeldes, insubmissos. Ó Deus, tire todas estas coisas do nosso coração, exatamente para não nos afastarmos da comunhão, para não nos afastarmos da Tua presença, e nem do prazer de estar na casa e na presença do Senhor. Nós pedimos isso em nome de Cristo Jesus, amém, amém, Deus, amém? Ainda em pé, eu vou dar só os 2 últimos avisos, e aí a equipe de louvor já chega aqui para a gente com a bênção apostólica e cantando, darmos por encerrado o culto desta noite. Pastor Jacob chegou por aí? Não? Joia, deve vir outro domingo. Nosso presidente da Cibames quer ter uma palavra conosco, Igreja Batista do Jardim Tarumã. Encontro de casais, você que ainda não fez encontro de casais, é casado e queira fazer um encontro de casais, nos comunique alguém que já fez o encontro de casais, pastor Geiso, pastor Rodrigo, Cláudio, qualquer um dos que estão aqui, Hermendes, Valquíria, irmão Toninho, irmã Toninha, irmão José, pastor Paulo, qualquer um de nós, procure-nos, dizendo que você quer fazer o encontro de casais, e nós vamos conversar com você para preencher uma ficha com você. Se você conhece algum casal e quer convidá-lo para participar do encontro de casais, converse com esse casal, convide, fale conosco, para que a gente se mobilize e se organize para levá-lo para o encontro de casais. Se sabe que ele está passando algum problema, alguma dificuldade, ou seja, aquele casamento perfeito, mas que pode melhorar ainda mais, então nós queremos levá-los para o encontro de casais, e temos algumas vagas ainda para esse encontro, que começa dia 24, 25 e 26. Você que já fez o encontro, participa da Igreja Batista do Jardim Tarumã, é convocado a trabalhar e nos ajudar na organização do encontro agora, do 30º encontro de casais da Igreja Batista Jardim Tarumã. Participe conosco. Se não vai trabalhar durante o encontro, mas pode nos apoiar de diversas maneiras. Há muitas maneiras de você participar e contribuir para que a gente realize o encontro de casais. Então você é convidado, convocado a somar conosco, amém?